Casa Prime TV, o programa de quem habita. Aqui você vai conhecer os profissionais que podem dar orientações precisas para o seu habitat. Se você faz parte desse mercado, também é convidado a conhecer tendências e novidades para uma melhor prestação de serviços. Bem-vindos ao Casa Prime TV. No episódio de hoje, Dr. Lúcio Donaldo, arquiteta Mariana Milanês. Quero entrar no mercado da construção civil e me qualificar. Seu jardim não será mais o mesmo depois das dicas de uma paisagista. Veja as dicas de um engenheiro. Seguro residencial é mais simples e barato do que se imagina. Por que fazer um seguro residencial? Explica pra gente, Bruno. Bom, Tatiana, o mais importante, em fazer um seguro residencial é escolher o corretor de seguros, um profissional capacitado, intermediário, que faz o contrato entre o cliente e a seguradora. O seguro residencial é importante para lhe amparar de prejuízos futuros. Além das coberturas, você também pode contratar serviços residenciais como chaveiro, encanador, eletricista, dentre outros. Quais são os tipos de cobertura do seguro residencial? Bom, a cobertura básica é a cobertura de incêndio. É uma cobertura que, além do incêndio, cobre explosão, queda de raio no imóvel e também queda de aeronave. Essa é a básica que todo mundo tem que contratar para poder ter um seguro de residência. Além dessas coberturas, nós temos danos elétricos, responsabilidade civil, familiar, perda ou pagamento de aluguel. Temos também uma cobertura de furto e roubo de bens, bem como uma cobertura de vazamentos, também muito interessante nesse seguro. Quanto custa o seguro residencial? O seguro residencial é muito diferente aí do seguro de automóvel. O seguro de automóvel chega a custar 5%, às vezes 10% do valor do automóvel, O seguro de imóvel ele custa aí na casa de 0,1% do valor venal de imóvel. Esse é o seguro básico, A gente é uma cobertura de incêndio. Muito importante essa contratação, da cobertura de incêndio, tanto para o proprietário quanto para o inquilino, Porque é uma taxa realmente bem baixa. Um seguro aí de um imóvel de R$200 mil, hoje você paga R$200 na cobertura de incêndio ou menos às vezes, Bruno, e assim, existe uma cobertura para garantir danos contra vazamentos? Bom, Tatiana, muito boa essa pergunta, Vazamentos hoje é um tema que está aí acontecendo, A gente tem visto isso nos prédios, em apartamento em que o apartamento de cima vaza a água do banheiro ou vaza a água da pia da cozinha, E ele vem danificando não só o apartamento do segurado, quanto também os apartamentos abaixo, E causando prejuízos aí para as outras pessoas. Então, esse seguro aí de vazamentos, eles têm que estar aliado a uma cobertura de seguro de responsabilidade civil. Por quê? Porque a cobertura de danos a vazamento, ela cobre só o prejuízo do seu imóvel. Já a cobertura de responsabilidade civil vai garantir o prejuízo causado a outras pessoas, aos outros proprietários de imóveis. E esse é muito importante, esse seguro. Hoje em dia, principalmente se tratando de apartamento, fazer conjugado, cobertura de vazamentos com responsabilidade civil. Uma das responsabilidades do proprietário do imóvel é a contratação de um engenheiro ou um técnico habilitado para te fornecer a ART. A ART é a Anotação de Responsabilidade Técnica. Este documento é entregue aos responsáveis legais, tanto do condomínio ou do órgão público, onde existe um responsável técnico legalmente habilitado e capacitado para fazer a liberação daquele serviço, o gerenciamento da reforma, modificações que podem acontecer durante a reforma ou a construção. Neste documento contém o tipo de reforma, qual é o andamento da reforma em determinado assunto,
a quantidade de metros quadrados alterados, movimentados, entulhos removidos, tudo isso se inclui nessa RT. Então, o proprietário precisa de que alguém legalmente esteja à frente e seja o responsável por aquela reforma ou construção, no caso. Quer construir ou reformar? Dicas de iluminação para sua casa, decoração, arquitetura. Não perca, assista o Casa Prime TV, o programa de quem habita. Olá, meu nome é Andréia, eu sou arquiteta, mas me especializei na parte de paisagismo. Meu pai, ele é produtor de plantas, né? Então a vida inteira, eu e meus irmãos, a gente foi criada no sítio, no meio das plantas. Meu pai cria cacto e suculenta. E a gente criança ainda ia com ele no Ceasa, onde ele fazia as vendas, conhecia os produtores, a gente andava naquele meio lá. E aquilo foi me encantando. Quando eu me formei em arquitetura, eu vi que eu queria alguma coisa diferente, né? Eu não queria fazer a parte da casa, queria fazer alguma coisa a mais. E aí conversei com meu pai sempre me deu muita força. Até a primeira loja foi ele, minha irmã, nós três montamos juntos. E aí a gente começou com essa parte de paisagismo. Para quem não conhece o paisagismo, né, ele envolve muito mais do que só as plantas, né? Tem toda uma qualidade de vida e também tem que se entender qual é a dinâmica do morador da casa. Às vezes a casa, o morador tem crianças, às vezes ele tem cachorro, tem pessoas de idade que gostam de cultivar uma horta, né? Então, o paisagismo hoje é muito importante, né, para uma qualidade de vida. Às vezes a gente vai numa obra e a pessoa já está morando, né, tem só a grama. E aí ele chama a gente para fazer um trabalho. Quando ele chega em casa e vê o jardim pronto, ele não imagina a diferença que é, né? A diferença que é você ter uma casa só com gramado e uma casa depois com jardim. E a diferença maior ainda é quando terminou a casa está pintada, terminou a obra e está só na terra. E quando o morador chega, a gente fez todo o plantio, colocou a grama, aí a casa fica finalizada. Uma casa sem jardim não é uma casa acabada. Gente, estou aqui com a Andréia, ela é arquiteta paisagista, olha só que bacana. Ela vai contar pra gente por que contratar um paisagista, em que momento a gente deve pedir orientação a um paisagista. Por que os clientes procuram um arquiteto paisagista, né? Ou ele está com uma casa que tem um jardim, que ele quer trazer mais qualidade de vida para aquela área externa, ou para uma área de lazer, ou valorizar a fachada, ou num apartamento onde ele quer levar plantas para dentro de casa, mas ele não sabe onde colocar, nem que tipo de planta colocar, porque tem planta de sol, tem planta de sombra, tem plantas que crescem muito, ou tem plantas que não se adaptam a falta de água ou excesso de água, então tudo isso tem que ser orientado, né? Então, são dois clientes diferentes, um é o perfil do apartamento, o outro é o perfil de uma casa. Se eu comprar uma planta maior e eu preciso de escolher assim um vaso, ou sempre vaso é uma questão de estética, é opcional? Não. O vaso, ele tem que combinar tanto com a sua decoração quanto com o tipo da planta, né? Então, se é uma planta que desenvolve mais raiz, você tem que ter um vaso mais confortável para ela, né? E também não adianta você ter uma planta grande com um vaso muito pequeno, porque esteticamente ele vai ficar feio, né? Então, você casar a planta e o vaso é bem importante. A Andréia me contou que a planta Espada de São Jorge, que eu sempre vi, não sei vocês aí de casa, plantada no chão, está sendo muito usada agora em vasos, não é mesmo, Andréia? É isso mesmo. A Espada de São Jorge é uma planta muito resistente. Então ela se adapta bem no sol pleno e também na meia sombra. E ela pode ser plantada no chão para formar um canteiro, ou em vaso ela também fica muito bem. Aqui a gente tem essa espécie que é a variegata.
que ela é verde no meio e a beiradinha dela é amarela. E depois tem a outra versão dela, que ela é toda verde, que também é bem bonita, né? Então a espada de São Jorge, acho que pela praticidade no cuidado, pela resistência, e porque é uma planta que tem... Tradição, né? Tem história. Tem, de ser uma planta forte. Aqui nesse espaço, a gente tem plantas que precisam de pouco sol, que são as plantas de meia sombra. E também algumas plantas para jardim, não é isso, Andréia? Isso é. Então, aqui nessa área, que é uma área coberta, tem um sombrite, então não passa o sol direto. A gente já faz uma adaptação da planta para a pessoa levar para casa, que já seria um ambiente de meia sombra. Então, quer pôr numa varanda que não pegue sol, ou quer colocar dentro de casa, essa planta já está bem adaptada, tá? Aí a gente tem plantas de pequeno porte e tem plantas de porte maior. Essa palmeira é muito bonita, ela é uma planta de meia sombra, de um porte maior. Essa aqui, como é que se chama? Essas são as samambaias. Samambaias, né? bem tradicional também, né? A samambaia veio muito na moda agora também com a história da parede verde, né? Então fazer o jardim vertical. Ela é ótima, mas é uma planta que requer bastante cuidado, né? Ela dá mais trabalho? Quando você lembra do samambaia, fala assim, nossa, minha mãe tinha, minha morreu. Avó tinha, mas elas tinham aquelas assim, de estimação, tinha uma ou outra na garagem, cuidava com o maior cuidado. Não podia jogar bola, não podia acertar nela, não podia pegar sol. E a samambaia é assim, não é uma planta tão fácil de cuidar. Uma planta sensível, né? É uma planta que você precisa ter uma certa dedicação. Para quem está começando, vamos dar alguma dica então? Quem não tem nenhuma planta em casa, tem vontade de ter, quais são as opções? Aqui chega um pessoal que fala assim, olha, eu quero ter planta em casa, mas eu não sei cuidar. Tudo que eu pego morre, eu não sei cuidar. Mas na verdade, às vezes ela cuidou errado, ela foi mal orientada. Às vezes pegou uma plantinha de sol e pôs dentro de casa, deu muita água ou não deu água. Então não tem planta fácil ou planta difícil. Às vezes a pessoa está mal orientada, né? Aqui a gente vende assim, para quem fala que não tem tempo de cuidar, ou que viaja muito, ou que não sabe cuidar. Então tem os cactos, que estão muito na moda, as suculentas, as folhagens, geralmente são plantas fáceis de cuidar. As que tem flor, aí já são um pouco mais específicas, aí já requer um pouco mais de fertilizante, aí já é um pouco mais... a pessoa já tem que se dedicar um pouquinho mais. Você diria que essa planta é artificial? Sim, são as plantas permanentes hoje, né? A qualidade delas é muito boa, né? Elas são perfeitas. Se você olhar de longe, ela é perfeita, a planta artificial. Aqui a gente vende muito essas suculentinhas que todo mundo gosta, que elas são artificiais, elas são de ótima qualidade, são de silicone. Essas bromelinhas também são artificiais. Essa folhagem, que usa muito para fazer parede verde, essa folhagem, que é o lambari. Bom, você deve contratar o arquiteto no primeiro momento, o quanto antes, na verdade, você deve contratá-lo para ter todo tipo de informação, desde a escolha do terreno até a hora que você muda. Ele vai criar uma planilha que se chama programa de projeto. E nessa planilha ele vai elencar tudo, absolutamente tudo o que a pessoa ou você quer dentro do seu projeto. Desde as coisas mais simples, como garagem para 2 carros, 3 suítes, enfim, quero uma sala grande, quero um home theater, até questões como, eu gosto de, sei lá, cor de rosa, eu gosto de uma madeira X que eu queria implantar na minha casa, ou eu vi uma casa não sei aonde que eu acho legal e que essa casa pode servir de inspiração. E, inclusive, essa planilha, no final, ela vai gerar o tamanho da sua casa. Porque também é muito comum as pessoas comprarem um terreno e depois falarem assim, eu quero uma casa de 200 metros quadrados, com 3 vagas de garagem, 4 suítes, sei lá, uma sala enorme, um gourmet enorme. E a planilha vai demonstrar que ela não cabe, que aquilo que você quer não cabe na área que você está
supondo que seja ideal, e inclusive nesse aspecto tem a parte financeira, porque vamos imaginar que você tenha uma verba para construir uma casa de 200 metros. Se você não sabe exatamente o que cabe em 200 metros, você vai se perder. Mas o arquiteto, em grande medida, eu diria em quase todo o tempo, ele é muito mais técnico do que uma escolha simples, arbitrária de porque eu quero a casa assim ou assado. Não é isso. Escolha de materiais, por exemplo. Se essa casa vai ser de concreto, se vai ser de aço, se vai ter uma estrutura até em steel frame. Existem técnicas de construção que desde o começo também podem ser orientadas. Vamos supor que a pessoa queira fazer uma casa em aço, ela precisa ouvir do arquiteto o que implica em ter uma casa numa estrutura em aço. Então, todas essas dúvidas técnicas que podem acontecer no começo, ou que sejam um sonho de construção da pessoa, da família, elas podem ser, às vezes, equivocadas. Então, a gente precisa ter sempre em mente... Em resumo, o arquiteto entra como um assessor desde o começo e depois um criador e desenvolvedor de um projeto junto com a família, junto com o cliente, com alguém que seja o nosso interlocutor nesse processo todo. Por isso que é legal ter o arquiteto. Eu sempre falo que o custo de um projeto, na verdade, é sempre muito menor do que um erro de obra, um erro grave de obra, né? Qualquer erro, não precisa nem ser grave, mas qualquer erro, vamos imaginar assim, você errou o telhado, ou você, fez uma estrutura num pilar que depois você tem que tirar. Qualquer erro desses, já praticamente é o mesmo valor, é o mesmo orçamento, é a mesma despesa de um bom projeto, que vai ter todas as informações muito mais bem detalhadas, muito mais corretas e com muito menos chance de erro. Casa Prime TV, o programa de quem habita. Novidades e tendências de mercado para quem consome serviços e produtos ligados à habitação. Casa Prime TV, aos sábados, 15 horas. Dúvidas com iluminação? Assessoria em planejamento de iluminação? Você encontra aqui. Dicas incríveis. Casa Prime TV. Quer construir ou reformar? Dicas de iluminação para sua casa, decoração, arquitetura. Não perca, assista o Casa Prime TV, o programa de quem habita. Aulas práticas e teóricas que nós temos aqui. Então o aluno ele vai para a sala de aula e entende o que ele vai aprender, como que ele vai colocar isso no dia a dia. Depois ele vai para o canteiro e executa. Então nós temos aqui uma oficina para cada curso. E o que vem a ser uma alvenaria? Nós temos uma alvenaria de fechamento, que são os blocos cerâmicos, e temos a alvenaria estrutural, que é feito através dos blocos estruturais. Então ele vem, aprende e põe em prática. Isso é um grande diferencial. Ele consegue ver na aula, no laboratório, junto com o professor, o que vai acontecer, quais são os problemas que ele pode identificar lá no cliente, como que ele resolve isso da maneira mais prática. Isso gera muito valor para o cliente dele e, constantemente, isso transforma a prestação de serviço dele. A alvenaria de fechamento é aquela onde você faz os pilares e as vigas e vem preenchendo os vãos. Já a alvenaria estrutural não é feito pilar e nem viga. Nós temos parceria com diversas marcas. São marcas que procuram a escola para mostrar o que tem de novo. Então lançou uma ferramenta, lançou um novo produto, tem uma nova técnica de aplicação. As marcas, as grandes indústrias vêm aqui, apresentam isso para os alunos e certificam. Por quê? Isso gera para a marca, para a empresa,
menos dor de cabeça, porque o profissional sabe utilizar aquela ferramenta, aquele produto, então tem menos pedido de garantia, tem menos retrabalho e ainda por cima tem uma divulgação de novas técnicas. No curso de pedreiro, que é ensinado, o aluno aprende desde o começo sobre fundações, locação ou marcação de obra, né, que é feita através do gabarito, onde o aluno aprende a marcar as paredes. No curso o aluno vai aprender desde a fundação, né, que tem as fundações rasas e as fundações profundas. O aluno vai aprender a fazer desde a fundação e o levantamento de parede, depois que é chamada alvenaria, depois o chapisco e o reboco. O aluno vai aprender no curso as fundações, né, que são a base, o alicerce, a levantar a parede e os revestimentos posteriores ao levantamento dessa parede. Com a construção ficar perfeita, existem 4 elementos principais que o aluno tem que saber desde o começo, que são o esquadro, o nível, o prumo e o alinhamento. Tá? Então ele vai aprender a marcar uma construção no esquadro, vai erguer as paredes no prumo e no alinhamento. Então, muitas vezes, o cliente final economiza em prazo, economiza em material, porque novos produtos trazem novas oportunidades. Então, às vezes, o trabalho fica mais rápido, o trabalho pode ser executado em menos dias, menos tempo de secagem e assim por diante. Ou uma ferramenta que encurta o caminho do prestador, então, às vezes, ele leva vários minutos para fazer um serviço, ele faz rapidinho. Então é isso, tecnologia aplicada à construção civil. As marcas vêm aqui, demonstram e os nossos alunos saem ainda certificados por isso. Casa Prime TV, o programa de quem habita. Novidades e tendências de mercado para quem consome serviços e produtos ligados à habitação. Casa Prime TV, aos sábados, 15 horas. Quais os cuidados, né, que se devem ter ao adquirir um imóvel usado? Bom, antes de mais nada, é preciso dizer que esse tipo de negociação envolve, na grande maioria das vezes, uma economia de uma vida inteira de uma família. Portanto, é necessário ter muito cuidado. A primeira recomendação que eu dou aqui é que, ao fazer isso, faça uma análise da documentação do imóvel. Para isso é necessário ter em mãos a certidão de matrícula do imóvel. Essa certidão de matrícula é obtida junto ao cartório de registro de imóveis. É uma espécie de RG do imóvel. Nela, por exemplo, vai estar descrito o nome do proprietário. Como aqui nós estamos tratando de uma venda regular de imóvel usado, é necessário que o nome do proprietário seja o mesmo nome do vendedor. Nessa certidão de matrícula também vai estar constando a descrição da área do imóvel e seus confrontantes. Também é nela que vai estar averbada a construção da moradia, que também faz parte da negociação. E por fim, mais importante, é nessa certidão de matrícula que vai ser possível verificar se esse imóvel está livre para ser vendido. Caso contrário, é nela que estará anotado algum bloqueio judicial ou algum impedimento de ordem com... É necessário verificar se os vendedores têm dívidas ou processos judiciais sendo movidos contra eles, porque se tiver, tanto as dívidas como os processos judiciais podem ser vinculados ao imóvel e o comprador corre o risco de perder este imóvel. Para fazer essa investigação, é necessário ter em mãos alguns documentos. Por exemplo, a certidão negativa de débitos, a ser obtida junto à Receita Federal, à Secretaria da Fazenda Estadual e Municipal, além da certidão negativa vinculada ao cadastro do imóvel junto à Prefeitura. Também a certidão negativa de protesto, tudo em nome dos vendedores. Pesquisa Serasa e SCPC.
Também é necessário, em casos de processos judiciais, ter em mãos certidão negativas de feitos, tanto junto à Justiça Federal, à Justiça do Trabalho e à Justiça Estadual, ao Tribunal de Justiça. Essa pesquisa deve ser também estendida em caso do domicílio dos vendedores serem em outro local que não no local do imóvel. Isso é bem importante. Uma terceira dica: ao fechar o negócio, o que costumeiramente é feito através do contrato de compromisso de compra e venda, uma vez assinado por duas testemunhas e com firma reconhecida tanto do comprador quanto do vendedor, que leve esse contrato para ser averbado na matrícula do imóvel. Isso trará maior segurança em toda a fase da negociação. Mas importante, sempre lembrando, o único documento apto a transferir a propriedade do vendedor para o comprador para negociações acima de 30 salários mínimos é a escritura pública de compra e venda. Essa escritura deve ser lavrada, confeccionada no cartório de notas perante um tabelião e deve ser após levada para registro em outro cartório, no cartório de registro de imóveis. Somente assim o comprador conseguirá transferir a propriedade para o nome dele e assim ser dono do imóvel. Sempre lembrando que essas despesas de registro giram em torno de 4% a 6%. Então, outra recomendação ao comprador que sempre reserve essa quantia para possibilitar, quando da conclusão da venda, possibilitar fazer o seu registro. Por fim, sempre oriento para que todos lancem mão, se orientem de um advogado de sua confiança que possa estar acompanhando em toda essa fase de negociação, principalmente fazendo uma análise cuidadosa das certidões negativas e também das minutas de contratos, compromissos particulares e minuta da escritura pública. Espero que tenham gostado das dicas. Até mais. Casa Prime TV, o programa de quem habita. Novidades e tendências de mercado para quem consome serviços e produtos ligados à habitação. Casa Prime TV, aos sábados, 15 horas. Não, aí dá a impressão que vai arrancar quando passa a mão para arrumar o cabelo. Aí vai, me dá um